Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui continuando a nossa reunião do mês de setembro de 2020. Estamos no dia 21 de setembro, na pauta das 14 horas, e vamos iniciar pelas sustentações orais e pelos acompanhamentos, e, por enquanto, só estamos aguardando o retorno do conselheiro Pedro Paulo, que estava aqui presente, mas houve um probleminha na internet, ele já está retornando. Enquanto isso, eu pediria para o nosso apoio verificar se nós temos aí o número 39 da pauta, que é de relatoria da conselheira Ana Paula. O contribuinte é MUD, Comércio e Serviço Limitada. É 39,40, não é isso? Estação Pedro Paulo, que eu imagino. Pedro Paulo. O 39,40. O que você falou? Pedro Paulo não está na sala. Não, é isso que eu estou falando. Eu estou esperando ele voltar, mas enquanto isso, nosso apoio pode ver se o patrono já está. Está de volta. É por isso que já vai adiantando, chamando o patrono. Então, olha, nós temos. Sim, pode, por favor. 39,40, né, que nós vamos agora para o 39,40. 39,40, de relatoria da conselheira Ana Paula, contribuinte MUD, Comércio e Serviço Limitada. Vamos, então, estamos chamando o patrono e vai ter, para ninguém abrir ele ainda, que eu só estou atualizando o arquivo da base da sua. Ok, só enquanto ele entra, que às vezes demora um pouquinho. Se o processo esperar de nós agora, por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono convocado. Obrigada. Daqui a pouco, então, vai estar entrando. Só me colando o meu arquivo em cima do antigo ali. Já ele vai aparecer. Mas o patrono nem ainda entrou. A gente está esperando ele. Vamos, então, seguir, né, essa linha de nós irmos fazendo as sustentações e os acompanhamentos, e aí, depois, terminando, a gente volta para o curso normal da nossa pauta e vê o que a gente consegue julgar. E aí, nos dias que sobrar mais espaço, né, mais tempo, a gente volta para trás para recapitulando o que ficou para trás. Então, o patrono, acho que já está entrando aí, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu dizer, é o 39,40, o doutor Rafael Monteiro Barreto, não é isso? Isso. Para a sustentação oral do 39,40. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde. Estamos só aguardando ainda a colocação aqui dos votos, enfim, para começarmos o relatório. Certo. Acho que agora já colou, doutora Maria Helena, que eu já consegui abrir. Ok. Para ver se para vocês aí ele abre. Para mim, sim. Para mim, abriu. Tudo bem? Podemos, então, iniciar o relatório? Então, o 39,40, a nossa sistemática aqui, caso seja alguma coisa, os processos sejam iguais ou bem semelhantes, se costuma fazer um relatório, principalmente esses processos previdenciários, que nós temos a mesma situação em várias, replicado. Caso não seja assim, caso tenha diferenças, então a gente faz um e depois faz outro. Aí a conselheira é que determina como será. Tá, beleza. Eles são bem semelhantes, doutora Maria Helena? Sim. E aí também, o contribuinte também, na hora de fazer essa sustentação, pode fazer um núcleo e depois colocar a eventual situação que queira colocar de diferença. Pode ser? Combinado. Sim. Oi. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Dá uma barulheira aqui, porque além de... Antes era obra na minha casa, agora a obra é no vizinho e alta. Então hoje tá difícil, né? Bem, aqui, ó. Então eu vou começar o relatório, como a doutora Marilena falou. Aqui nós estamos tratando de recurso especial motivado pela Fazenda e pelo contribuinte,
Nesse caso aqui, a gente tem crédito tributário lançado aqui no que se fala dos segurados empregados, que deixaram de arrecadar tanto a rubrica de segurados, como também as incidentes sobre a remuneração do FGTS e as questões de GFIP. A DRJ, ela considerou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário que era exigido. A primeira turma ordinária, ela deu um provimento parcial ao recurso do contribuinte, no que se trata as questões daquelas listas de corresponsabilidade. Ainda teve discussão de decadência, caracterização de segurado empregado, discussões de cerceamento de defesa, exclusão da lista, como eu comentei, né? E aplicação de multa de obrigação acessória. A Fazenda Nacional, ela interpôs um recurso especial, a discussão da aplicação da multa mais benéfica. Ao realizar o exame de admissibilidade, foi dado seguimento a essa parte, a questão da discussão que nós chamamos aqui de cesta de multas. O contribuinte apresentou embargos, alegando omissão e contradição ao acórdão ainda da turma ordinária, né, quando ele foi notificado da interposição do recurso da Fazenda. Os embargos, eles foram acolhidos com efeitos infringentes para re-ratificar a decisão, dando-lhe ali corrigindo ali o provimento parcial que ele tinha recebido. O contribuinte apresentou contrarrazões a respeito do recurso da Fazenda, né? E interpôs também um recurso especial. Do recurso especial do contribuinte foram 2 tópicos, né? O dever de investigação para a identificação do fato gerador e a extensão do conceito de matéria para fins de preclusão, para fins de análise de preclusão. No exame de admissibilidade foi dado parcial seguimento ao recurso, restando admitida tão somente a discussão do conceito de matéria, da palavra matéria para fins de preclusão. O contribuinte apresentou agravo, esse foi rejeitado por meio de despacho, foi dado ciência para ele também. A União também apresentou contrarrazões. O contribuinte foi cientificado da decisão do agravo e os autos, então, vieram para julgamento. Não liguei meu microfone. Podemos, então, passar para a sustentação oral? Já é os dois? Os dois é a mesma problemática? Mesma problemática. Ok. Tem pequenas diferenças, mas são... Ok. Então, podemos passar, então, para a sustentação? Pois não, então, o senhor tem 15 minutos. Se quiser também colocar alguma diferença, fique à vontade. São bem iguais os casos. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Sim. Sim. Não estou encontrando onde que é. Compartilhar do lado esquerdo ali, do lado da mãozinha, tem um computadorzinho. Do lado esquerdo, tá certo. Tem um computadorzinho ali, ó. Do lado da mãozinha levantada. Estão enxergando? Sim. Então, como bem relatado, boa tarde, conselheiros, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora presidente, senhora relatora. Como bem relatado, o dispositivo objeto de divergentes interpretações é o artigo 17 do Decreto 7235, futuramente quanto à abrangência do termo matéria. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. O acordo recorrido, em 2 momentos, entendeu que esse termo matéria corresponde a argumento. Uma vez não trazido determinado argumento, estaria precluído o direito de fazê-lo em recurso voluntário. Então, o primeiro argumento seria a questão da fiscalização pelo Ministério do Trabalho, que foi feito na época dos fatos geradores, para verificar eventual descumprimento de leis trabalhistas. A conselheira relatora falou, esse argumento não foi apresentado em defesa, porque nos termos do artigo 17 se consubstancia em matéria não impugnada. E o segundo trecho é sobre o argumento da incidência de juros sobre a multa de ofício, que a relatora, do mesmo jeito, falou. Essa alegação não foi apresentada em primeira instância, só foi feita agora, então entendo que se encontra precluído o direito à discussão de matéria trazida de forma inovadora na segunda instância administrativa.
Ou seja, o acórdão recorrido com relação a essas duas alegações, reconhecimento pelo MTE e pelo MPU da regularidade dos procedimentos da recorrente com relação aos vínculos empregatícios e incidência de juros sobre multa, entendeu que não poderia apreciá-las em razão de preclusão. Entendeu, então, que matéria é sinônimo de argumento. O acórdão paradigma interpretou o artigo 17 do Decreto 7235 de forma totalmente diferente. Diz lá o acórdão paradigma. Primeiramente, iniciou-se o debate sobre a possibilidade ou não de conhecimento de tais alegações, já que, ainda que atacada a base de cálculo desde a impugnação, este argumento de divergência entre o valor utilizado no lançamento e o valor real de mercado só foi apresentado em sede de memoriais de sustentação oral. Bem, entendeu essa turma, por maioria de votos, ao conhecer a referida alegação, sem aplicar eventual preclusão, já que a matéria, contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, vem sendo impugnada desde a primeira manifestação. E assim não há que se falar em preclusão, especialmente preclusão de argumentos. Então se vê que o acórdão paradigma discute o termo matéria do artigo 17 do Decreto 7235 como sendo tributo discutido no auto de infração. Ou seja, se determinado tributo não é objeto de impugnação, faz coisa julgada e assim, aí sim está diante de preclusão. Já uma vez havendo impugnação do tributo, ainda que por um único argumento, não há preclusão. Tem-se então que para o acórdão paradigma, matéria seria sinônimo de tributo, lançamento. Em suma, a divergência de entendimento entre diferentes turmas do CARF se estabelece ao redor do alcance do termo matéria para fins de aplicação do artigo 17 do Decreto 7235, notoriamente qual é o objeto da preclusão, se é argumento, alegação, questionamento ou tributo. O despacho de admissibilidade entendeu que realmente existe essa divergência, né? E de segmento quanto a essa matéria, a extensão do conceito de matéria para fins de declaração de preclusão. Então, no mérito, qual que é o regulamento da preclusão no processo administrativo fiscal? Existem duas regras. A primeira é a regra de preclusão probatória, né, para apresentação de provas documentais, no artigo 16, parágrafo 4º, que diz que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de um impugnante fazê-lo, a menos que força maior, fato ou direito superveniente ou contraposição de razões ou fatos posteriores. E já no mérito, entrando mesmo no mérito, é a preclusão quanto à matéria, que é a segunda regra de preclusão do Decreto 7235, que é esse artigo conhecido de todo mundo, considerar-se-á não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Veja que não há pelo texto legal acima qualquer regra de preclusão de argumentos. Há sim restrições para levar à segunda instância argumentos relativos a determinada matéria, que não foi objeto de impugnação, ou seja, uma imposição fiscal sobre a qual não se instaurou o litígio. Por exemplo, teria um auto de infração de imposto de renda de pessoa física acumulado com multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, no qual o lançamento da multa isolada não foi impugnado em primeira instância. Aí sim, haveria preclusão quanto à matéria multa isolada, não se instaurando litígio contra ela, inclusive autorizando desmembramento pelo órgão preparador para cobrança imediata. Então, não haveria preclusão não relativa a argumentos jurídicos, mas à própria matéria do lançamento. Mais uma vez questionados os créditos tributários, sobre eles haverá o julgamento da legalidade, podendo ser levantados, ainda que em momentos diferentes, todos os argumentos possíveis. Isso é pura e simples aplicação do princípio da verdade material. O que não pode é ser mantido um crédito tributário legal sob o pretexto de que teria percorrido o direito da contribuinte de alegar administrativamente essa ilegalidade. Notem que o artigo 17 fala em matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. A palavra contestada reforça que matéria é o tributo, o lançamento em si, o objeto da impugnação, e não argumentos jurídicos sobre esse objeto. Se matéria fosse sinônimo de argumento, a lei utilizaria matéria que não tenha sido expressamente alegada, arguída pelo impugnante. O artigo 17 também fala em matéria impugnada, que indica que matéria é justamente o objeto da autuação, o tributo lançado. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Essas regras, existem regras semelhantes do Decreto 7235, na mais nova, né, mais moderna do que ele, Lei Geral do Processo Administrativo Federal, de 99. Diz lá o 38, o interessado poderá, na fase instrutória, antes de tomar a decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria e objeto do processo. E somente podem ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelo interessado, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Então, a gente tem que, pelo artigo 38, podem ser aludidas alegações da matéria do processo até a tomada da decisão. E tais alegações, segundo determinada lei, não poderão deixar de ser apreciadas. Apenas podem ser recolhidas provas, né, em 3 situações específicas: impertinência, desnecessidade ou se usadas com intuito protelatório. É o que pretende a recorrente no caso, que suas alegações sobre a fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego e sobre os juros sobre multa sejam apreciadas pela turma de origem do CARF, já que tempestivamente inseridas em seu recurso voluntário, de acordo com a autorização legal do artigo 38 da Lei 9784, com o princípio da verdade material e por não haver vedação a tanto no Decreto 7235. Por fim, eu pontuo aqui que a importância de que, especialmente essa alegação de fiscalização do Ministério do Trabalho seja adequadamente analisada, a importância disso pode ser extraída do próprio voto da conselheira relatora dos acordos recorridos, ao rejeitar a preliminar de nulidade da autuação por falta de verificação física dos segurados em serviço na empresa. Um pouco longo aqui, mas o que ela diz? Né? Contra o argumento da RTRJ que seria descabida a verificação física dos segurados em serviço, para em confronto com os registros fiscais, a autuada pondera que se a diligência não se presta para a verificação de fatos ocorridos de 2003 a 2007, o que dizer de documentos genéricos, não datados, fundamentarem uma autuação relativa a período anterior. Entretanto, entendo que assiste de razão da RJ, pois a verificação da existência do vínculo empregatício por meio de vistorias e inspeções, ou seja, a verificação física para a busca da verdade material, apenas poderia ajudar na avaliação das relações de emprego na data de sua realização, mas não na avaliação do que existia em datas anteriores. Para períodos pretéritos, como é o caso do lançamento de tela, a fiscalização dispõe apenas dos documentos que a empresa era obrigada a elaborar por determinação legal. Como o presente lançamento se refere a período compreendido entre 2003 a 2007, a auditoria não pode mais, por meio de vistoria e inspeção, verificar a real situação dos trabalhadores que prestavam serviços à empresa naquele período, valendo-se para isso de documentos analisados, como livros contábeis e folhas. Então, como a gente pode ver, a própria conselheira relatora ressalta a importância de uma fiscalização em loco, em tempo real, tal como a realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no caso. A importância que essa fiscalização em loco possui para se verificar a real situação dos trabalhadores que prestavam serviços à empresa naquele período, o que reforça a necessidade de enfrentamento de tal argumento pela turma de origem. Em conclusão, o pedido é pelo conhecimento e provimento de recurso especial para o afastamento da preclusão acima apontada, determinando-se o retorno dos autos à Câmara de Origem para que julgue os argumentos indevidamente tidos por preclusos, que versam sobre matéria, ou seja, os lançamentos de contribuições previdenciárias e a terceiros, que estão sendo questionados desde o início. É isso, muito obrigado. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Sim. Querem? Pois não, então... Desculpa, doutora Mariana. Eu só ia perguntar se querem discutir, mas se não, podemos, então, passar ao voto, ok? Pois não. Nesse caso aqui, eu falei sim, porque esse caso eu acho que a gente já teve algumas discussões, não estão específicas assim que eu me lembre, mas a gente já discutiu preclusão outras vezes. Eu sou um voto vencido na turma, eu me lembro, inclusive, que eu fiz uma declaração de voto numa situação diferente do processo da Rita, mas que até na minha declaração de voto eu acabei abarcando vários casos que eu entendia da preclusão. Eu entendo que a preclusão, ela é por tributo também, eu entendo que ela não é por argumento, pois a partir do momento em que eu faço a minha defesa na impugnação, eu levanto contra aquele determinado levantamento do auto de infração, eu entendo que todos os demais argumentos estão contidos dentro da minha impugnação. Eu tenho essa ideia em razão da 9784, embora o PAF seja um pouco mais restritivo em alguns momentos, eu entendo que o princípio da verdade material, ele é superior. Então, aqui, eu só fiquei um pouco em dúvida, até para vocês, né, que votam, alguns que votam diferente de mim, se teria, no caso, problema no conhecimento, por um outro motivo, pelo fato de que, como só subiu isso, não sei se seria aproveitável para ele, no final, o processo. Que aí a gente vem naquelas discussões que nós temos, né, quando o recurso ele é autoaproveitável para o resultado final. Então, eu fiquei um pouco de dúvida nisso. Eu conheço, e no caso, além de conhecer, eu dou provimento ao recurso. Então, com um argumento que eu tenho, né, até um argumento
que eu sempre uso, da 9784, eu entendo que quando eu falo de matéria, eu me refiro ao tributo, e não ao argumento em si. Então, um argumento pode ser até tido separado do outro, desde que ele tenha uma pertinência temática com o que foi alegado dentro da impugnação ao auto de infração. No caso dele aqui, não é uma matéria que não seja temática, né? Quando ele faz a defesa na impugnação, eu entendo que quem defende o mais, defende o menos. Então, dentro das defesas todas que ele traz, essa estaria inserida. Então, em razão disso, eu continuo aplicando como eu sempre fiz sobre preclusão. Mas já fazendo essa ressalva, né, de que eu sei que o meu voto ele é meio vencido, tanto que eu tenho uma declaração de voto solitária num processo da Rita. As matérias que não foram conhecidas foi a questão das ações do trabalho e juros sobre multa. É isso, as duas as matérias que seria o objeto da preclusão, sobre as quais foi declarada a preclusão. Isso. Podemos, então, tomar os votos? A conselheira, então, está entendendo que não houve preclusão, não é isso? Não deveria ter sido declarada a preclusão, é esse o seu voto. Isso, exatamente. Quando a senhora fala que conhece, é porque conhece o recurso e conheceria das matérias não declarando a preclusão. Certo. Ficou entendido? Posso tomar os votos? Conselheiro Mário. Presidente, assim, obviamente eu não acho que essa discussão de o que é matéria para efeito de preclusão, talvez de uma forma tão específica, a gente nunca tivesse discutido aqui, pelo menos quando eu estive aqui no colegiado. Entretanto, eu acho que o fato de você questionar o tributo não significa que você está impugnando tudo que existe em relação àquele tributo. Acho que a gente, como a própria Ana Paula falou, aqui a gente tem um entendimento bem mais restritivo do que isso, então não tem como, embora o contribuinte tenha tratado do tributo especificamente, eu não vejo como entender que essas matérias que não foram suscitadas na impugnação pudessem ser tidas como algo que tenha sido impugnado, sendo que não se tocou nisso, embora, como dito até pelo próprio representante do contribuinte, o tributo, obviamente, foi questionado. Aliás, se não tivesse sido questionado o tributo, a gente não estaria nem aqui discutindo nada a respeito disso. Mas, enfim, eu não vejo que essas matérias tenham sido pré-questionadas mesmo lá na impugnação, não vejo que elas tenham sido suscitadas, então vou abrir a divergência em relação ao entendimento da conselheira Ana Paula e vou encaminhar por, não por não conhecer, mas por negar provimento ao recurso do contribuinte. Bom, conselheiro Pedro Paulo. Uma dúvida aqui é o seguinte, foi o recurso voluntário que não conheceu alguma matéria por preclusão, é isso ou não? Sim, é isso, não é? A relatora pode responder, por favor. Sim, foi isso sim. Não é porque eu estou lendo o dispositivo. A alegação é que acho que esqueci a palavra agora, a impugnação tinha sido genérica. Que não tinha sido trazido na impugnação todos esses pontos, mas depois, em razão do que foi dito pela DRJ, até o patrono me corrija se eu estiver errada, eles fizeram ponderações acerca desses outros tópicos. É porque eu estou vendo aqui o dispositivo do recurso voluntário, que eu queria ver como é que no recurso voluntário essa questão apareceu. No acórdão recorrido, ele está falando que a recorrente ela inova a impugnação Em relação à peça impugnatória, quando ela pede para que seja analisado, argumentando que o Ministério do Trabalho teria feito uma fiscalização minuciosa no período. É isso, Ana? É isso. E aí a matéria que não foi conhecida... A DRJ fez algumas ponderações, e daí quando foi entrar com o recurso voluntário, o argumento do contribuinte foi nesse sentido, não, mas olha aqui, isso aqui não é exatamente isso, tanto que passou por uma inspeção do Ministério do Trabalho, foi um argumento novo, mas em contraposição a fatos trazidos na DRJ. Fatos, eu diria assim, a argumentos que foram citados no acórdão, né?
Então, eu entendo que não entendo como um argumento novo nesse sentido, sei que sou vencida, mas só para explicar, eu entendo que foi um argumento que é um argumento adicional. Quando você é provocado, você acaba respondendo com um argumento a mais, né? Eu entendo assim. Por isso que eu considero que não foi um argumento, assim, mas totalmente novo, né? Tem também juros sobre multa, não é isso? Tem também juros sobre multa. Na verdade, assim, o acordo recorrido, ele diz aqui, né, que houve inovação, mas ele acaba tecendo comentários em relação a essa fiscalização. Né? Ele, porém, ainda que se não ositasse ocorrida preclusão, verifique-se no caso presente que na época em que ocorreu a fiscalização, a Ministério do Trabalho ainda não havia sido deflagrada a ação com apreensão dos documentos. Aí ele continua aqui, não tenho dúvidas de que se a fiscalização trabalhista tivesse tido acesso a esses documentos apreendidos, sua conclusão seria pela caracterização do vínculo empregatício, a exemplo do que ocorreu com a auditoria da FB. Ele toca mais uns 2, 3 parágrafos sobre o assunto, né? Sim. Embora ele tenha mencionado um comentário, né? Não dá para dizer que não. E aí a matéria que não foi conhecida é exatamente a outra que trata das provas que foram consideradas. E juros sobre multa, né? Mas enfim, eu queria exatamente ver o que a matéria que não foi conhecida, porque para... No dispositivo não tem, Pedro Paulo, só tem no VEB mesmo, eu olhei o dispositivo. Pois é, por isso que eu estava procurando o dispositivo. Mas, de qualquer forma, eu entendo que matéria nem é tributo, nem é argumento. Matéria é um fato, alguma coisa que exige uma decisão a respeito, né? Sim. Então, nem é um tão específico, né? Um simples argumento também não é o tributo. Se você questionou o tributo, tudo bem, mas... Eu estou em dúvida quanto ao conhecimento também. Eu pensei que o conhecimento pudesse se incomodar para vocês também. Porque se no paradigma você tem essa situação parecida, pelo menos, né? Eu achei, a situação é parecida, e na verdade o próprio paradigma traz, né? Eu até achei diferente, porque eles estão tratando exatamente matéria ou como argumento ou como tributo. E até concordo contigo, Pedro, que para nós talvez ela é um pouco mais do que isso, né? Mas como o paradigma e o recorrido nesse ponto, os dois tratam como isso, achei que até não era problema para isso. O que me preocupou foi aquela segunda situação, se caberia para vocês, sendo que o fato de receber isso não seria suficiente para garantir para ele. No mérito eu já me convenci, agora eu estou... eu vou ficar com a divergência, conhecendo e negando, e aí eu vou ver aí alguns argumentos que venham depois a respeito do conhecimento. Eu também estou olhando o conhecimento aqui. Então, presidente, segue aí, eu estou acompanhando a divergência aberta aí pelo conselheiro Mário. Porque pelo que eu entendi do recorrido, ele estava com o microfone fechado e tomando voto da Ana Cecília. Gente, só uma coisa que eu queria ter falado, estava com o microfone, por isso que ninguém deu voto, estava com o microfone fechado. Alguém falou assim que não tinha no dispositivo, mas isso aí nunca teria no dispositivo, a não ser talvez o máximo juro sobre multa, mas na verdade o dispositivo, ele está dizendo, nunca vi no dispositivo dizer, por exemplo, que tem ou não tem vínculo e não sei o da ação trabalhista, não tem isso. Não, o dispositivo é não conhecer de tal matéria, não conhecer do recurso e tal assunto. Sim, ok, em relação ao conhecimento, né? Uhum. Certo. Até porque o acórdão recorrido fala, né, da matéria e rechaça de alguma maneira, né, essa. Ana, porque o que você colocou foi isso, né? No primeiro momento, o acórdão recorrido, ele entende pelas provas de que houve a caracterização de vínculo em razão da demonstração dos elementos da relação de emprego, e num outro momento ele fala, olha, o contribuinte vem com o argumento de que sofreu um processo de fiscalização, mas isso também não seria suficiente, porque se a fiscalização, se o Ministério do Trabalho tivesse tido a oportunidade de ver os documentos que eu estou vendo agora, é provável que ele também concluiria pelo vínculo, é isso? E aí, a partir do momento em que não subiu o recurso do contribuinte no que tange a descaracterização do vínculo de emprego, o recurso para ele não teria utilidade, porque ainda que eu analisasse os documentos do Ministério Público do Trabalho,
A não ser que eu entendesse que aqueles documentos tivessem efeitos vinculantes, Sim. o vínculo Isso que eu acho continuaria que mantido. Isso pegue, porque ele fez esse elemento adicional. Que daí eu acho que talvez, eu não penso assim, mas eu lembro que para vocês isso faz diferença, porque ele já se consignou lá embaixo que não servia. Ele fez um ainda que, então talvez nem se conheça. Podemos passar para a Ana Cecília ou a Rita já fez a ponderação? Porque estava na veja da conselheira Ana Cecília votar, né? Presidente, eu queria, assim, voltar uma ponderação aqui, que gostaria de... Sim, a gente houve essas dúvidas, a gente pode tirar. É porque Estamos discutindo. eu estou lendo aqui o voto vencedor do acórdão paradigma, espero não estar errado, mas seria o 2401-004-467, e me parece assim, eu não sei se o paradigma, ele analisou se ele deu realmente esse enfoque que o despacho de admissibilidade diz que ele teria dado, né? O que ele diz aqui? A recorrente trouxe em sede de memoriais também suas razões da tribuna na realização, tal. Me parece, primeiramente iniciou sobre a possibilidade de não conhecimento de tais alegações, já que, ainda que atacada a base de cálculo desde a impugnação apresentada pela recorrente, esse argumento de divergência entre o valor utilizado do lançamento e o real valor de mercado na data do exercício só foi apresentado em sede de memoriais e sustentação oral. Eu não estou vendo aqui, eu posso até depois chegar a uma outra conclusão, que o acórdão recorrido tenha tratado o tributo como matéria. Me parece que é um argumento também a respeito daquilo que se discutiu na impugnação, daquilo que se apresentou na impugnação. Então, não vejo, embora tenha tenha tido esse entendimento quando eu li o acórdão não, despacho de admissibilidade, agora lendo o voto vencedor, não estou vendo da mesma forma, né, o voto vencedor, acho que não tem isso, que o voto vencedor não está tratando tributo como matéria. Aí eu peço a ajuda dos demais conselheiros também, para ver se eu estou certo, ou se tem alguma outra coisa que possa contradizer isso que eu estou colocando. Eu tô achando tão confusa essa demonstração aqui, pelo menos no despacho, né? É porque ela pegou o voto vencido também, presidente. Mas eu não sei se o voto vencido, se ele foi considerado como vencedor nessa parte. Eu tenho a impressão de que não.
Não, o voto vencido, nisso aí ele foi vencedor. Mas eu não, assim, mesmo assim, sim, eu não, embora ele tenha colocado entre parênteses, eu acho que a análise ela se pegou muito nesse negócio aí, bem entendeu a turma por maioria de votos em conhecer a referida alegação, sem aplicar eventual preclusão previsto no artigo 17, já que matéria, contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salário vem sendo impugnada desde a primeira manifestação do contribuinte e tal. Mas aí para baixo, me parece que a discussão é a respeito de base de cálculo. Não, acho que acaba ficando com vista, porque aí a gente olha isso com calma, né? Quem vai ficar com vista? Conselheiro Pedro Paulo. E aí a gente segue a vida e depois... Sim. Bom, eu acho que realmente tem alguma coisa... Aquela demonstração ali no despacho não está um pouco confusa, realmente. Eu teria que olhar direitinho o que cada um... O conselheiro Pedro Paulo está pedindo, então, vista? Está reformulando? É isso? Então, a conselheira... Eu reformulo para pedir vistas, presidente. Então, no 39, 39 e 40 tem a mesma problemática, conselheira Ana Sim, Paula? Então, a vista, vamos logo, só para a gente racionalizar mais o trabalho, pode ser, para os dois a vista? O Pedro Paulo. O outro tem a mesma questão, né? Sim. Então, eu vou consignar aqui, então, o registro do 39 e o 40. Enquanto a senhora anota aí, eu vou sair e entrar de novo aqui. Tá. Ok. Vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertida em coletiva. A relatora conheceu do recurso, né, do contribuinte e deu-lhe provimento, não é isso? Exato. Divergiu o conselheiro Mário, que lhe negou o provimento, foi isso? Isso, a princípio. Lhe negou o provimento. Mas aqui neste ponto houve pedido de vista, tá? Eu não vou consignar que houve proclamação de resultado de nada, porque, tendo em vista a situação que está ali, as dúvidas que surgiram, nós vamos, a vista do conselheiro é basicamente pelo conhecimento, não é isso, Pedro Paulo? Então, eu peço pelo conhecimento, mas eu vou olhar tudo, sim, né? Eu sei, mas eu estou dizendo que eu não vou proclamar nada ainda, eu estou ainda estava tomando junto conhecimento, porque aí foi no momento da discussão do próprio mérito que se trouxe essa questão do conhecimento. Do conhecimento, né? Conhecimento. Então, eu não estou tomando não estou ainda consignando nenhum resultado. Os conselheiros estão livres no retorno do processo para verificar aí e dar o seu voto de maneira livre, assim, sem nenhuma proclamação aqui nessa pauta. Porque realmente, eu também estou com bastante dúvida, inclusive em relação ao conhecimento. Então, olha, vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertida em vista coletiva. A relatora conheceu do recurso e deu-lhe provimento. Divergiu o conselheiro Mário, que conheceu e negou, né? Aí, neste ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito do recurso especial do contribuinte, tampouco do recurso da Fazenda Nacional, né? Que nós não chegamos nem ainda a tomar os votos, ok? Então, isso fica para o 39 e o 40. Tá? Então, olha, em relação ao recurso do contribuinte foi vista e só foi o relatora
conheceu e deu provimento, Mário conheceu e negou, sendo que nada ainda foi proclamado, conheceu e negou. E aí, neste ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao recurso do contribuinte, quanto ao conhecimento ou mérito do recurso do contribuinte, tampouco quanto ao recurso da Fazenda Nacional, certo? Então, deixa eu anotar aqui, senão depois a gente esquece aqui. Manifestação quanto a... Ok? Então, da PGFN, sequer nós começamos a votação. Isso para 39 e 40. Ficou entendido para o patrono? Ficou sim. Ok. Então, na próxima sessão, retomaremos o julgamento. Caso o colegiado permaneça o mesmo, aí o contribuinte pode até acompanhar, mas não terá mais como fazer sustentação oral, ok? Obrigada. Eu peço, então, boa tarde para o patrono e peço que ele seja acompanhado até a saída da nossa sala virtual. Boa tarde. Muito obrigado, conselheiro. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Mário, ficou ok para a anotação? Sim, sim. Ok. Tá. Então, agora, nós temos aqui, continuando aqui o nosso... Deixa eu pegar aqui. Bem, 39 ou 40. Agora nós teríamos um acompanhamento e videoconferência, item 45 da pauta. Número 45 da pauta, eu gostaria que o apoio fizesse a gentileza de verificar se o contribuinte está presente, o patrão está presente, já para entrar na sala para esse julgamento do 45. O 45 é de relatoria. Minha também. Obrigada. Também da conselheira Ana Paula, e o contribuinte é Goiasa, Goiatuba Álcool Limitada. Presidente, o patrono não se encontra na sala, não se encontra presente. Tá. E aí, então, poderia ver se o do 47, que é também uma videoconferência, 47, por favor? Sim, o patrono do item 47 se encontra. Então pode chamá-lo e depois se o outro patrono do anterior vier, ele faz depois, para a gente só não parar aqui para... Ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigada. Vamos então, foi chamado o 45 da pauta, o patrono não estava presente na sala de espera, então passamos para o 45, sem prejuízo de... Depois, desculpa, passamos para o 47, né? Para o 47. Item 47 da pauta. Doutora Thalita, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 47 da pauta. Doutora Thalita, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bem, o 47 da pauta, a sustentação oral será feita pela doutora Thalita Lima Amaro, Siqueira Castro Advogados. Patrona convocada. Obrigada. Já está ali entrando o patrão. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Thalita. Vai fazer, então, a sustentação oral aqui do item 47 da pauta, não é isso? É o 47, não é isso? Confirmado. Conselheira de relatoria, processo de relatoria da conselheira Ana Cecília Lustosa. O contribuinte é M. Dias Branco, S.A., Indústria e Comércio de Alimentos. Certo? Então, a sistemática, a conselheira faz o relatório e a senhora, então, tem os 15 minutos para fazer sua sustentação oral, ok? Podemos, então, começar o relatório, conselheira Ana Cecília? Podemos, presidente. Pois não. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
abaixo eu transcrevo a emenda do acórdão recorrido. A matéria que subiu para rediscussão é a questão da aplicação da multa nos termos do artigo 35A da Lei 8.212, né, relativa à retroatividade benigna. Abaixo eu colaciono aqui os argumentos da Procuradoria da Fazenda Nacional, que, né, nós todos já conhecemos, são bem reiterados com relação à retroatividade benigna. E, a seguir, eu menciono aqui que a contribuinte apresentou contrarrazões, né, e, em suma, requerendo a manutenção da decisão recorrida. É um breve relato, presidente. Obrigada. Podemos, então, passar para a sustentação? Como vai haver sustentação, né? Qualquer detalhe, a representante... Se for necessária a complementação, eu retorno aqui e esclareço. Obrigada. Pois não, então, doutora Thalita. Boa tarde a todos, ilustres conselheiros. Trata-se de processo onde se discute exclusivamente a retroatividade benigna em relação à multa aplicada numa notificação fiscal de lançamento de débito relacionada à contribuição previdenciária. À época do julgamento do recurso voluntário da empresa, no que tange à multa, foi dada a parcial procedência pela aplicação retroativa para fins de aplicação do artigo 61 da 9430. Naquela ocasião, o colegiado entendeu que se tratava de multa moratória, a multa constante na FNLD, e aí reduziu-se para o patamar de 20% nos termos do artigo 61. Como colocado pela ilustre conselheira relatora, a Procuradoria da Fazenda entrou com recurso especial, aduzindo que era inaplicável essa retroatividade benigna para fins de aplicação do artigo 61, uma vez que se tratava de lançamento de ofício. Essa matéria, ela restou pacificada no CARF através da súmula 119. No entanto, entendeu-se que fazia-se necessário para fins de aplicação não a incidência, no caso em se tratando de notificação, onde se tratava, na realidade, de lançamento de ofício, a multa moratória do artigo 61. Mas, se a multa aplicada, ela ultrapassava o patamar de 75%, previsto lá no artigo 44 da 9430, uma vez que, com a alteração da 11941, incluindo-se o artigo 35, inciso 1º, previa-se a aplicação de uma penalidade, no caso, uma multa de ofício de 75%. Essa súmula, ela veio posteriormente à apresentação do recurso especial da Fazenda. Então, porventura, após também o ingresso de contrarrazões efetuado pela empresa. Então, nessa oportunidade, aduziu-se ainda assim a aplicação da retroatividade benigna, não meramente pela incidência do artigo 61 da 9430 para fins de limitação a 20% de multa, nesse caso na SNFLD, mas pelo caso concreto em que a empresa, ela sofreu, de uma certa forma, entre aspas, né, 2 autuações fiscais pelo mesmo fato gerador. No caso em tela, se trata de notificação onde se exige contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas, sobre valores pagos a trabalhadores avulsos, supostamente não declarados em GFIP. Por esse fato, ela sofreu um NFLD, onde foi cobrado o principal, no caso, a contribuição previdenciária tida como não recolhida sobre parte de valores considerados como salários de contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária, a multa nos termos do artigo 35, inciso 2º, no caso, na NFLD, que está sendo objeto de julgamento, foi cobrado 30%, contudo, ela também foi submetida a um auto de infração pela apresentação de GFIP com declarações omissas ou inexatas em relação à base de cálculo de contribuição que
que seria fato gerador da contribuição previdenciária. E para esse auto de infração, que foi o 35.567.725, dígito 3, ela foi penalizada e sofreu multa de 100% do valor da contribuição tida como não recolhida. Então, no caso específico, para o único fato gerador, ultrapassou a multa de 75% prevista no artigo 44. Então, nesses termos que a empresa entende que, inobstante seja o entendimento pacificado pela inaplicabilidade do artigo 61 da 9430, de forma retroativa, com base nas modificações da 11941, com base na súmula 119, ainda assim, entende-se que deve, por ocasião da execução do julgado, se verificar, considerando essa peculiaridade de duas, entre aspas, autuações fiscais para um mesmo fato gerador, com duas penalidades, uma de 30% e outra de 100%. Nesses termos é que requesta a improcedência do recurso especial da Fazenda para fins de manutenção da retroatividade benigna, levando-se em consideração a essa penalidade aplicada no auto de infração conexo. Obrigada. Podemos passar ao voto? Podemos, presidente. Não, conselheira. Eu conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presente os demais pressupostos de admissibilidade. Observa-se que da presente ação fiscal tiveram origem os seguintes autos. Aqui abaixo eu transcrevo os autos de infração e menciono aqui o descumprimento, a natureza do lançamento de cada um deles. O objeto do lançamento são as contribuições devidas do presente lançamento, são as contribuições devidas à Seguridade Social e às outras entidades, incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores avulsos correspondentes à parte dos segurados, não descontada, a parte da empresa relativa à cota patronal e a destinada a financiamento decorrente dos assistentes de trabalho e contribuições destinadas a terceiros. Foi admitida pelo colegiado, conforme narrado, apenas a matéria atinente à retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei 8.212, de 91, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2009. Respeito da matéria, o colegiado assim entendeu. Diante do exposto, não é correto comparar a multa de mora com a multa de ofício. Esta terá aplicação apenas aos fatos geradores ocorridos após o advento, e para fins de verificação de qual será a multa aplicada, no caso incominto, deverão ser cotejadas as penalidades previstas na redação anterior do artigo 35, com a instituída pela nova redação do 35, com a redação dada pela 11.941, com o artigo 61 da 9.430, aplicando-se a mais benéfica. Inconformada, a recorrente assevera em suma que, diante da redação explícita da norma, fica claro que tratando-se de lançamento de ofício, considerando que não houve, no caso, declaração de todos os fatos geradores relacionados, todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, no presente caso concreto, se não houve essa declaração de GFIP, nem o recolhimento ou pagamento do tributo devido. A multa a ser aplicada é do artigo 44. E peço outras considerações, concluindo a Procuradoria que, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a comparação entre as normas deve ser feita entre o artigo 35 de 8.212, em sua redação antiga, e o artigo 35A da lei também. Aqui, sobre o tema, eu entendi que é justamente o caso de aplicação da súmula CARF número 119, né, que no seu inteiro teor traz justamente a norma que se refere a essa situação em que foi lavrada auto de infração e notificação de lançamento. Então, a obrigação principal é acessória de intercorrência da mesma ação fiscal. Verifica-se parcialmente que assiste razão à recorrente quanto à retroatividade da multa, devendo-se observar no cálculo teor da súmula mencionada. Diante do exposto, eu voto por conhecer o recurso especial interposto pela Procuradoria e no mérito dar-lhe parcial provimento para aplicar a súmula CARF 119. Ok, obrigada. Posso tomar os votos, então? Conselheiro Mário. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. Com a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo.
Conselheiro Pedro Paulo. Ele deve estar sem som lá. Pedro Paulo, alguém manda para ele uma... Conselheiro Pedro Paulo, não adianta, eu vou ter que mandar um WhatsApp para ele. Eu vou mandar aqui, presidente. Você manda? Então, obrigada. Vamos aguardar só o conselheiro Pedro Paulo, que teve uma momentânea... Conselheiro Pedro Paulo, eu acho que ele saiu para retornar, a internet dele está hoje um pouquinho difícil lá. Agora, tenha só um pouquinho de paciência para que ele possa proferir o voto. Enquanto isso, eu vou só ligar o ar aqui, apesar de ser barulhento, mas está muito quente aqui, eu deixei um tempo, esfriou, agora eu tenho que ir de novo. Teve efetivamente uma chuva agora, aqui. Agora ficou confirmado, o chão está efetivamente molhado. Não, ninguém ouviu a chuva, mas o chão ficou molhado, foi uma chuva fraquinha. Mas já é alguma coisa, né, Ana Cecília? Nós que estamos aqui, eu, Ana Cecília e Mário, né? Fica um tempo muito seco e quente, né? É horrível. A senhora está aqui, não? Doutora Thalita, está aqui em Brasília, não? Não, estou no Ceará, Fortaleza, Ceará. Ah, sim. Onde está o Pedro Paulo? Vamos só aguardar um pouquinho, que ele já várias vezes hoje teve que fazer isso. Acho que a internet dele está com probleminha lá na região. Eu fico preocupada com as chuvas aqui por causa justamente disso. Às vezes as primeiras chuvas são fortes, né? Estão me escutando, estão me vendo? Sim. Conselheiro Pedro Paulo, estava exatamente no momento do seu voto. A conselheira deu provimento parcial para aplicar a súmula 119, que é a caso o senhor participou do julgamento, sabe? Estão me escutando? Sim. Eu estou tomando seu voto já, está na sua vez de votar. Então acompanha a relatora, presidente. Ok. Conselheira... Eu escutei. Tá. Não, eu só estava recapitulando. Eu estava escutando, eu sei que não estavam me escutando. Exatamente, eu não sabia o alcance aí da pane e por isso que eu só recapitulei. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheira Rita. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, nós julgamos aqui o 47 da pauta por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade, nós já temos um autotexto, em conformidade com a súmula CARF. Que a minha internet aqui está... Ok, então, obrigada, então, para a representante do contribuinte. Boa tarde, eu peço o apoio, faço a gentileza de acompanhá-la até a saída da nossa sala. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, boa tarde. Então, eu peço agora ao apoio que verifique se o 47, desculpe, o 45 que não estava presente, já está presente, se não, vamos para o 59. Certo? Primeiro 45, depois 59. Pode ser? Doutora, o patrono do item 45 não se encontra. Tá, e o 59? Está na sala de espera aguardando. Então vamos passar para o 59, podemos? Doutora Marilena, deixa eu só te falar uma coisa. Eu vou tirar a minha imagem só um pouquinho durante a leitura do relatório de 59, que eu preciso só fazer a troca do curativo, que tá vazando muito. Aí o Ander tá em casa, eu vou aproveitar, mas daí eu consigo tirar só a câmera, tá bom? Tá, você vai ouvir? Vou ouvir normal, vou ficar aqui. Só vou tirar a câmera um pouquinho para vocês não me verem. Eu vou reiniciar meu computador aqui, que eu não estou conseguindo nem abrir aqui o
Ok, então, o 59 é só acompanhamento, tá? O contribuinte, não é isso, apoio, é só acompanhamento. Então, a gente faz o... Aliás... Vamos antecipar o intervalo. Ok, para mim, Como, Rita? Vamos antecipar o intervalo, o Pedro tem que reiniciar o computador dele, não vai ser tão rápido assim. Se vocês não se importam depois da gente ir direto, aí a gente resolve as duas coisas e também vemos se o patrão do 45 chega, certo? Então, podemos fazer 15 minutos, então, de intervalo, e aí a gente depois tenta ir direto, certo? Obrigada. Então, eu peço que interrompa, então, a gravação e a gente retorna às 15h15.